Olá, queridos, vamos a mais uma aula de teologia, agora falando sobre ramatiologia, a doutrina do pecado. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, que a alma que pecar, essa morrerá. Mas a realidade é que o mal que há no mundo, ele sempre foi o grande problema, um dos mais profundos problemas, tanto da filosofia como da teologia, porque ele se impõe naturalmente ao homem, né? Então o mal, o agir do mal é forte e universal. O agir do mal é uma doença que sempre esteve presente na vida do homem. É um dos assuntos da experiência diária de todos os homens. O problema do mal que existe na vida do homem. E o mal dá origem a algo terrível chamado pecado. Pecado é algo terrível. Na teologia, a doutrina do pecado é chamada de ramatiologia, por causa da palavra grega ramatia, que quer dizer pecado. Sempre lembrando que os termos teológicos, eles têm origem nas palavras gregas, né? Então, nós já vamos entender melhor essa questão da ramatia, né? Da palavra grega pecado. O pecado tanto indica, a palavra ramatia tanto indica o ato pecaminoso, como o estado de pecaminosidade. Então, tanto você pecar, como já ter nascido pecador. E também vem a questão da ramatia. A ramatia é o estudo do pecado, tanto do ato como do estado, de uma maneira completa. Por isso que a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 20, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou do Novo Concerto, que é derramado por muitos, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos, para remissão dos vossos pecados. Então, Jesus Cristo, ele veio para nos redimir de algo que já existe dentro de nós, de algo que está presente dentro de nós. Livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, por que nós precisamos de purificação de pecado? Porque nós pecamos? Não, porque nós já nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz a palavra do Senhor. E nós temos dois grandes problemas na nossa vida. Primeiro, é que todo homem é pecador. Todo homem é pecador. Segundo, é que todos cometem pecado. Pastor, claro que se todo é pecador, todos cometem pecado, mas tem uma diferença entre um e outro que nós já vamos estar expondo para você. E aí eu vou algumas definições para vocês. Segundo o pequeno dicionário da língua portuguesa, pecado é transgressão de preceito religioso, é uma culpa, é uma maldade, é um vício, segundo o pequeno dicionário, não um dicionário teológico, mas um dicionário comum. Transgressão de preceito religioso é o que diz a palavra do Senhor. Mas segundo o pastor Pat Dugan, pecado é toda transgressão voluntária da lei conhecida de Deus. Então, toda vez que o homem peca, é uma transgressão voluntária, conhecida da lei de Deus. E segundo o breve catecismo de Westminster, pecado é toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Na realidade, que esse pecado é tudo que nós fazemos em desacordo com a vontade de Deus, contrário à sua palavra, em desobediência com os seus mandamentos. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós estamos em desacordo com a sua vontade, contrários com a sua palavra, em desobediência com seus mandamentos. O pecado é realmente um ato de rebeldia. Por isso que a palavra de Deus diz no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Muito interessante. Então a teologia bíblica apresenta as seguintes definições de pecado. Pecado é transgressão da lei, 1 João 3,4 que nós acabamos de ler. Pecado é um ato de desobediência, Jeremias capítulo 3, versículo 25. Pecado é um ato de rebeldia, 1 Samuel 15, 23.
E pecado também pode ser acepção de pessoa, pode ser pecado. Blasfêmia contra o Espírito Santo, pode ser pecado. Dúvida daquilo que não provém da fé, também pode ser pecado, né? Vamos então a algumas definições da palavra pecado. Há duas palavras gregas, entre outras, para definir o pecado. Hamartia, que quer dizer transgredir, pecar contra Deus, praticar o mal, ou adikia, que é iniquidade, maldade ou injustiça. Veja que algumas definições, nós vamos passar agora para você entender, porque às vezes fica meio confuso, mas várias palavras que têm o mesmo sentido da palavra pecado, várias palavras que mostram esse sentido. Vou pegar algumas aqui que eu tenho anotado no meu notebook aqui a respeito do pecado. Então vamos a algumas palavras no original hebraico. Primeiro, chata. Chata não é aquela pessoa lá da sua casa, não. É uma definição do hebraico, que quer dizer errar o alvo. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós erramos o alvo. Quando lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, nós encontramos ali Moisés trazendo todos os 10 mandamentos, a palavra do Senhor a respeito dos 10 mandamentos. E quando ele termina, Moisés responde ao povo: não temas. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Essa palavra, a fim de que não pequeis, ela vem no original da palavra chata, quer dizer, a fim de que você não peque ou a fim de que você não erre o alvo. Outra definição da palavra, no hebraico ainda, é a palavra aven, que quer dizer agir com perversidade. Você conhece Isaías capítulo 53, que fala: quem deu crédito à nossa pregação? Falando a respeito de Jesus Cristo. E aí, num dos versículos, o versículo 6, diz assim: porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus, ou fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós. A iniquidade, o pecado. Então, aven tem a ver com pecado, com iniquidade, com agir com perversidade. Uma outra definição também da palavra pecado é a palavra pesar, que quer dizer transgressão. No livro de Levíticos, nós encontramos a palavra do Senhor, Levíticos 16, verso 15 e 16, eu anotei só o 15 aqui, ele fala a respeito do cordeiro que seria, do bode que seria sacrificado para perdão dos pecados. E diz assim: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será pelo povo, e trará pelo seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue fará com o seu sangue como fez com o sangue de novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante de ti. Então, o sangue do bode seria uma oferta pelo pecado ou pela transgressão. Muito bem. Aí tem várias palavras, tem Isaías capítulo 1, versículo 2, que diz assim: ouvi, ó céus e ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei, ó filhos, e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. Essa é uma das definições da palavra pecado: se revoltaram ou pecaram contra mim. A palavra passa, que Isaías capítulo 1, versículo 2. Também tem a palavra Maal, que quer dizer agir traiçoeiramente. Marad, que quer dizer rebelar ou amargurar a Deus. Marad, que quer dizer estar estultamente desobediente. Ra, que quer dizer ser maldoso. Mas aí eu quero falar sobre duas palavras no original grego. Uma delas é a palavra hamartia, que vem a origem do estudo. Atos seria um ato pecaminoso ou uma pecaminosidade, um estado ou uma condição. Atos capítulo 3,
versículo 19, quando Pedro está fazendo todo aquele discurso a respeito de quem é Jesus, e o povo diz assim, que quer se converter, e eles perguntam o que devem fazer para receber o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. E Pedro diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Não é só um ato pecaminoso, a pecaminosidade que está dentro do homem, né? Então são vários textos que nós temos que falam a respeito disso. Mas eu quero lembrar você que pecado, pelo que nós podemos entender aqui, não é simplesmente uma ação, uma decisão, um pensamento, né? Pecado também é isso. Então eu agir, digamos assim, para entender, eu vou dar um exemplo. Uma criança, ela está estudando na escola, duas meninas, uma na cadeira da frente, outra na cadeira de trás, e de repente aquela menina da cadeira de trás, no impulso de raiva, de ira, ou sei lá, qualquer coisa, vai e puxa o cabelo da menina que está na frente, dá aquele puxão no cabelo. Aí o que acontece? Aquela menina pecou. E aí nós dizemos que a menina é pecadora porque ela pecou? Não. Ela não é pecadora porque ela pecou, ela é pecadora porque ela já nasceu em pecado. O ato de pecaminosidade já está no seu coração, desde quando nasceu. Por isso que a Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então qualquer ação de pecado, decisão do pecado, pensamento do pecado, não é ali a origem do pecado. A origem do pecado, ela se deu no momento em que nós nascemos. E isso, queridos, não é culpa de Deus, pelo contrário, é culpa única e exclusivamente do homem que pecou lá no Jardim do Éden e veio trazendo o pecado até os dias de hoje. No próximo vídeo nós vamos falar a respeito do que nós temos a ver com esse pecado de Adão. Vai ser muito interessante, vai ser muito bom. Por favor, querido, eu preciso que você se inscreva no nosso canal, que você curta, por favor, e vamos a cada dia mais aumentando o número dos nossos alunos de teologia, 0800, de graça, para abençoar a sua vida. Queridos, foi muito bom estar com você. Divulgue, curta, espalhe, compartilhe. Ramatiologia, doutrina do pecado. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.